Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma pequena comparação entre telhado embutido e telhado aparente, tá bom? Se você quer construir a sua casa, se você quer construir para alugar, se você quer construir para vender, seja pequenos edifícios, sejam casas geminadas, casas unifamiliares, sejam prédios de kitnets, flats, ou se você quer alguma dica sobre investimento imobiliário, na descrição do vídeo você vai ter os contatos, as informações para que você entre em contato comigo para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Telhado embutido ou telhado aparente? O que você acha que é melhor? Eu já fiz os dois, tá? E eu posso assim falar algumas vantagens de cada um e algumas desvantagens de cada um, tá bom? Em primeiro lugar, tem-se uma visão de que o telhado embutido ele é mais barato do que o telhado aparente, tá? Eu não vi isso na prática, tá? O telhado embutido ele também tem a estrutura, assim como um telhado aparente, tá? É claro que é uma estrutura mais simplificada, mas ainda assim é uma estrutura, tá? Ele precisa ter uma calha, tá? E você, nas platibandas da construção, você precisa colocar rufos, né? Seja rufo metálico, seja rufo de granito ou de peças pré-fabricadas, né? Então, ele tem também custos que não são só cobertura, que não são só, por exemplo, madeiramento e telha, né? Ele tem custos de rufo, ele tem custos de calha e ele tem custos de impermeabilização. Hoje, custos de impermeabilização, eles não são tão baratos, né? Eu vou te dar um exemplo prático nessa última casa que eu construí. A área de cobertura tem cerca de 90 metros quadrados, tá? E a impermeabilização da cobertura, ela teve um custo total ali de R$ 3.500, tá? Ou seja, esse custo em um telhado aparente seria o custo, por exemplo, de madeiramento, tá? Se você pegar a diferença de custo de madeira nesse telhado embutido simplificado para um telhado aparente, esse valor de impermeabilização, ele praticamente é o valor da diferença aí de madeiras entre um telhado e outro, entende? Então, na questão de custos, não é tão vantajoso assim. E claro, tudo depende da área que você vai cobrir, não é? Se você vai cobrir uma casa, se você vai cobrir um sobrado com 100 metros quadrados, o custo ele é um. Se você vai cobrir uma casa térrea de 200 metros quadrados, o custo é outro, tá? Mas, em comparação, comparando um método com o outro, eu não vejo grandes diferenças financeiramente falando, tá? Eu vejo diferenças em aparência, tá? Um telhado embutido, por exemplo, ele é um telhado mais, digamos assim, onde você consegue trabalhar mais áreas, mais pontos de parede na fachada, né? Você consegue trabalhar a platibanda de uma forma diferente, onde fica uma coisa aparentemente talvez um pouco mais moderna, um pouco mais trabalhado, né? Mas, por um outro lado, o telhado aparente, né, com telhas cerâmicas bem pintadas, um telhado bem montado, também também dá uma aparência de aconchego na casa, dá uma aparência de casa em si, né, que também fica muito bom, tá? Então, na questão do custo entre telhado aparente e telhado embutido, eu não vi grandes diferenças, tá? Como eu comentei com vocês, o telhado embutido ele tem a impermeabilização, que no meu caso, um telhado de aproximadamente 90 a 100 metros quadrados, foi R$ 3.500. Ele tem um custo de rufos, tá? No meu caso também, nesse telhado de 100 metros quadrados, 90 a 100 metros quadrados, foi um custo de mais de R$ 2.000, né? Ou seja, são
R$ 5.500 de custo que você não tem em um telhado aparente, tá? E aí você, em um telhado aparente, você tem opções de fazer a estrutura de madeira ou uma estrutura metálica, né? E uma telha cerâmica ou também uma telha, por que não? Uma telha metálica, bem pintada, bem trabalhada, né? Então, eu acho que a comparação de custos, tá? Claro que depende do tipo de obra que você vai fazer, né? Você pode, se você for fazer um prédio, por exemplo, com flats ou um prédio com kitnets para alugar, por exemplo, né? É claro que você pode fazer todos os acabamentos, inclusive a cobertura, da forma mais simplificada possível, né? Isso não vai influenciar na sua rentabilidade com a locação, né? Então você pode, por exemplo, ao invés de granito nos rufos da platibanda, você pode usar chapa galvanizada. A mesma chapa galvanizada você pode usar na impermeabilização da cobertura e você não precisa necessariamente fazer uma cobertura de estrutura metálica com telha metálica. Você pode fazer uma estrutura de madeira com telha de fibrocimento com a onda mais alta, né? Que é o famoso telhão, né? Então, tudo depende da obra que você for fazer. Mas, na comparação entre custo e benefício, né, o telhado embutido, ele não tem, pelo menos foi o que eu vi na prática, tá? Se você pensa de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Pra gente debater sobre isso. Mas na prática eu vi que financeiramente ele não tem tantas vantagens com relação ao telhado embutido, ao telhado aparente, tá? Claro que o telhado aparente, ele tem uma aparência muito boa, muito bonita, de telhado, de telha mesmo, né? Mas também tem manutenção, né? A cada ali um período de 3 ou 5 anos você vai precisar, né, fazer uma limpeza, refazer a pintura, né, para manter esse telhado aparente, visualmente atraente, né? Um telhado embutido não. O telhado embutido ele tem manutenção de limpezas de calha, ele tem manutenção nas impermeabilizações, né? Mas você não precisa se preocupar com a aparência dele, porque ele é embutido, ele não está aparente, né? Então, a questão do telhado ela vai depender muito do tipo de obra que você vai fazer, tá? Se você for fazer, por exemplo, um pequeno edifício com 6 apartamentos, por exemplo, 2 apartamentos por andar, 3 andares, você não vai, talvez, nem fazer telhado. Eu tenho uma ideia muito boa para você se você quer fazer esse tipo de obra, tá bom? E se você for fazer uma casa térrea, por exemplo, aí você precisa analisar, né, dentro da proposta de construção que você deseja, qual é o melhor telhado, qual é o telhado que se aplica melhor àquela obra, àquela casa, tá? Hoje, trabalha-se com o telhado embutido um pouco mais para que seja trabalhado a questão de fachada, a questão de aparência da casa, né? Mas, muitas vezes, né, um telhado aparente, ele vai também trazer uma boa aparência para o imóvel, né? Ele não vai... ele vai ser tão bom visualmente, né, esteticamente, quanto um telhado embutido com várias águas, bem trabalhado, tá bom? Você quer construir a sua casa, você quer construir imóveis para alugar, você quer construir imóveis para vender, quer construir pequenos edifícios com apartamentos, quer construir prédios com kitnets, com flats para alugar, ou melhor, você quer melhores dicas ainda sobre investimento imobiliário? As informações para contato estão na descrição do vídeo. Entre em contato comigo para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. Até mais!